Sempre é possível ver as fraquezas como oportunidades para Deus revelar o seu grande poder imensurável. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. O nosso tema hoje é encontrar força em Deus. Hoje é dia 3 de abril de 2025. Vamos lá? Um certo jovem jogador de futebol americano, ele já tinha sofrido várias lesões no joelho. Sendo assim, ele ficaria de fora daquela temporada de jogos americanos junto ao seu campeonato. E ele ficou muito triste com aquela situação. Porém, ao perguntar para ele, ele disse que sempre tem orado a Deus e Deus era quem lhe dava força nesse momento. Aquele jovem foi levado a um jogo de futebol e naquele jogo, naquele dia, ele teve a oportunidade de entrar nos últimos minutos do jogo, onde ele fez um belíssimo gol e toda a sua fraqueza agora se tornou em força. Todo aquele seu fracasso foi transformado e ele teve que entrar para jogar o futebol de novo nessa nova temporada. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. O apóstolo Paulo, ele escreve que ele orava ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho na carne. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes o mundo nos diz que nós devemos acreditar em nós mesmos, né? Acredite mais em você, acredite que você pode, você consegue, mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos confiar em Deus e não em nosso conhecimento, não em nossa capacidade. Nós somos fracos, mas com Deus nós somos fortes. O apóstolo, o escritor, no livro de Amós, ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. Bom, vamos lá. Chegamos em Juízes, capítulo de número 19. Capítulo de número 19 tem uma cena terrível na Bíblia. A Bíblia diz que uma mulher, um homem da tribo de Efraim, ele casa-se com uma mulher, com a jovem, e traz ela como sua concubina. Aquela jovem traiu aquele homem, né, foi infiel, e a Bíblia diz que ela volta para a casa dos seus pais. Passando-se alguns dias, aquele homem resolve ir na casa do seu pai e trazer aquela mulher de volta para ele. Ele vai na casa do pai daquela moça e convence ela a voltar para morar com ele. E a Bíblia diz que ela vai vir voltar para morar com ele. Só que lá na casa do pai dela, eles se demoram. A Bíblia diz que quando ele passa 3 dias, no 4º dia ele quer vir embora, o pai da moça dizia assim: fica mais um dia, vamos comer, vamos beber, amanhã você vai embora. E aquele moço ficava na casa do sogro. No outro dia, que ele dizia: agora tem que ir embora. Aí o sogro, mais uma vez, dizia: espera um pouco, demore-se mais um pouco, vamos comer, vamos beber, amanhã você vai. Quando eu li isso aqui, eu digo: que sogrão, né? Que sogrão abençoado, né? São poucas as pessoas que têm um sogro como esse. Mas tá bom. Finalmente passa mais alguns dias e aquele homem disse: não, agora eu estou decidido, eu preciso voltar para minha casa, para minha cidade. Ele pega sua esposa, pega seu jumento, pega a mula, pega um jovem que estava com ele, um criado, e vão embora voltando para a sua cidade. E eles vão chegando próximo da sua cidade, só que anoitece. Quando fica já tarde da noite, eles resolvem ficar em uma cidade chamada Gibeá, que era a cidade dos benjamitas. E eles ficam naquela cidade, né? E naquela cidade acontece uma coisa muito séria, um crime de louco. A Bíblia diz que durante a noite, enquanto ele foi hospedado por um cidadão de idade, ele é hospedado por aquele cidadão e o cidadão diz para ele: olha, aqui tem comida, aqui tem bebida, você não precisa se preocupar com nada. Então eles vão comer, eles vão beber. Quando eles já estavam alegres, né, daquela comida, da bebida, a Bíblia diz que alguns jovens cercaram a casa daquele velho e disseram para ele: nós queremos este homem que entrou dentro da sua casa para abusar dele. Meu Deus do céu. Quando eu li esse texto, veio uma frase na minha mente. Eu disse: o espírito de Sodoma e Gomorra anda solto por aí. Ele visita a cidade, ele visita bairro, ele visita lugares, e ai daqueles que dê lugar a esses espíritos malignos de Sodoma e Gomorra, como essa cidade de Gibeá. Você vai ver que atrocidade vai acontecer. A Bíblia diz que aquele jovem
chegam na casa daquele senhor e diz: nós queremos o homem que entrou aí, que nós vamos abusar dele. Aí o velho, o cidadão, diz para ele: olha, não faça isso, ele é meu hóspede, eu tenho a minha filha aqui e tenho também a esposa dele, né? Vocês peguem elas e façam com ela o que você quiser. Mais uma vez, o espírito de Ló na vida daqueles homens. O mesmo espírito maligno que atuava em Sodoma e Gomorra, atuava nos jovens daquela cidade, querendo atacar o homem. O mesmo espírito maligno que estava na vida de Ló, mesmo quando os anjos foram lá, atuava também na vida desse homem. Esse homem, protegendo o hóspede, deu a sua própria filha. Você querendo se deitar com a minha filha, pode se deitar. Irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos proteger a nossa família, proteger o nosso lar. Eu não sei se aquela época aquele povo vivia desse jeito, ou mulher não tinha valor nenhum, né? Já que tem muitos machismos, né? Tanto naquela época quanto hoje, mais ainda, o machismo era tão grande que parece que mulher era coisa descartável, não valia nada, né? Meu irmão, mas pelo amor de Deus, se alguém viesse querer entrar na minha casa, eu oferecer minha esposa, eu oferecer minha filha, meu sangue dava na canela. Sangue dava na canela. Vai pegar ela, vai, mas vai só depois do meu cadáver. Só vai pegar ela depois que me matar. Mas eu vivo deixar ou dar minha filha, dar minha esposa para os homens fazer dela. Misericórdia. Faço não, ainda bem que eu vivo noutra época. Mas infelizmente nos dias de hoje ainda tem homens que abrem a sua porta, abrem a sua casa e oferecem de bandeja a sua esposa e sua filha. Meu irmão, tome vergonha. Tome vergonha, sim, ali. Bom, vamos lá. A Bíblia diz que os homens daquela cidade, os jovens, pegaram aquela mulher, viajante, aquela mulher que estava voltando com o seu marido, e abusam dela a noite toda. No dia seguinte, quando o homem levanta-se para pegar a sua mula, pegar a sua mulher e ir embora, ela abusada, a Bíblia diz que ela estava na porta, na soleira da porta. Quando ele vai, vamos embora, ela não responde, estava morta. Ele pega ela, coloca em cima do seu jumento e vai embora para a sua casa. Chega na sua casa, ele pega aquela mulher, esquarteja a mulher, né, em 12 partes, o seu corpo, e manda para as 12 tribos de Israel, contando o relato do que aconteceu na cidade de Gibeá. Você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando os pedaços daquela mulher chegam nas 12 tribos de Israel, em uma só voz, Israel se reúne e diz: precisamos fazer alguma coisa, porque isso é uma atrocidade muito séria. Nunca aconteceu isso em Israel desde que saímos do Egito até hoje. Capítulo 20. A Bíblia diz que no capítulo 20 tomaram uma decisão. Juntaram-se aí 400 mil soldados de Israel para ouvir o relatório. Chamaram o homem para prestar o depoimento. Esse homem vai prestar o depoimento e ele diz o que aconteceu. Eu estava indo da casa do meu sogro para minha casa, passando em Gibeá, na terra dos filhos dos benjamitas. Passei nos benjamitas, eles pegaram a minha esposa, mataram. Foi isso que aconteceu. Aí eles disseram: não, nós precisamos subir contra a cidade. Consultaram ao Senhor: Senhor, vamos subir contra os benjamitas, são nossos irmãos, vamos subir. O Senhor disse: sobe. Deus também não aceita essas atrocidades. Subiram. E a Bíblia diz que o pessoal dos... Como que é? Os benjamitas. Eita, nome difícil. Os benjamitas, quando ouvem que eles vão subir, os benjamitas juntaram-se 26 mil soldados. E além desses 26 mil soldados, eles juntaram 700 homens da cidade, que eram também guerreiros, canhoto, que atiravam, era muito bom na pontaria. Eram os melhores valentes que ele tinha. E reuniram-se e vão guerrear agora contra Israel. Irmãos contra irmãos. É uma guerra muito séria, né? Aí a Bíblia diz, mas os irmãos sempre... É difícil. Tem coisas que às vezes a gente quer falar, mas não dá para falar, né? Mas vamos lá. Aquelas duas tribos, a tribo de Israel agora vai contra a tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que naquele dia a tribo de Benjamim levou vantagem sobre os 400 mil homens de Israel, mataram mais de 20 mil homens. Aí o povo de Israel volta e chora perante o Senhor, diz: Senhor, o Senhor não disse que ia dar eles na nossa mão? E aí, Senhor? O Senhor disse: sobe de novo. Aí eles subiram de novo, alguns dias depois.
subiram de novo, morreram mais de 10.000 homens. Senhor, e aí, Senhor? O Senhor disse, sobe que agora eu vou dar eles na sua mão. Aí a Bíblia diz que mais uma vez eles prepararam emboscada dentro da cidade, fora. Enfim, se armaram, se prepararam, aí entram de novo na cidade de Benjamim, né, contra a tribo de Benjamim, e Benjamim sai correndo atrás da tribo de Israel, o pessoal de Israel vão fugindo, e o povo, os soldados de Benjamim atrás, mataram logo 500 homens, vão correndo atrás, e de repente quando eles olham para a cidade, lá estavam pegando fogo. O povo de Israel tinha entrado lá, tinha destruído toda a cidade, tocado fogo, mataram crianças, mataram mulheres, mataram meninos, mataram todo mundo. Só escapou alguns homens que fugiram. A Bíblia diz que 600 homens fugiram e ficaram dentro de uma caverna. Muito bem, parou aí. Aí a Bíblia diz que Israel se reuniram, fizeram votos ao Senhor, agradeceram ao Senhor, mas choraram porque eles destruíram uma tribo inteira de Benjamim. Eles disseram, Senhor, destruímos todo o povo de Benjamim. E agora o que acontece? As mulheres deles, acabou a mulher, não tem mais mulher para os benjamitas. E aí, Senhor, o que vai ser deles? Uma tribo vai sumir, porque homem com homem não produz. Então havia uma preocupação muito grande, e é uma preocupação válida, da tribo de Israel com os homens de Benjamim. Mas tudo bem, vai ter solução. Fizeram uma festa, fizeram um sacrifício, levantaram o altar, choraram na presença de Deus, e alguém disse, vem cá, alguma das tribos, alguém deixou de vir, alguma cidade deixaram de vir lutar por esta causa aí, né? Por essa causa dessa mulher que aconteceu de ser morta por esses homens. Alguém deixou de vir à guerra? Aí disseram sim, os homens de Gileade não vieram. Juntaram-se 12.000 soldados de Israel, foram lá e acabaram com todo mundo de Gileade, mataram todos, só deixaram escapar 400 moças. Acabou com Gileade. Aí eles disseram, olha, traz as moças. Aí trouxeram 400 moças. Então essas moças nós vamos dar para aqueles rapazes, os benjamitas, nossos irmãos, para eles casarem com ela e gerar filhos de novo. Então levaram ela lá, casaram. Mas eram 600 homens. 400 casaram e os outros 200 ficaram sem. E aí a Bíblia diz que eles choraram perante o Senhor. E o que acontece? Pula aí para o capítulo de número 21. Eita. Aí no capítulo 21 diz que eles choraram ao Senhor e eles disseram o seguinte, olha, tem uma tribo aqui, né, uma cidadezinha aqui, onde as moças saem para uma dança de roda. Então vocês, 200 homens, fiquem escondidos dentro das uvas ali, né, na plantação de uva. Quando elas estiverem dançando, vocês peguem lá, cada um pega a sua mulher e fujam. Quando eles virem atrás de nós, a gente vai dizer, olha, eles não tinham mais mulher, não tinham com quem casar, o nome deles iam ficar e vocês vão ser livres dessa culpa. E assim fizeram, pegaram para cada um a sua mulher e casaram-se com ela. Aí o texto final diz que naquela época, repetiu isso algumas vezes no livro de Juízes, naquela época Israel não tinha rei, cada um fazia o que queria. Ou melhor, cada um fazia o que achava certo. Muito bem, agora o livro de Lucas, capítulo número 7, versículo 31 ao 50. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos, conversando lá, ele diz assim, os homens dessa geração, com quem compararei? São como crianças que vão para a praça e ficam gritando lá na praça com os seus amigos, né? Só sabe fazer isso. Olha só que dureza, né? Bom, aí a Bíblia diz aí, num capítulo de número 7, versículo 31 ao 50, diz que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Fariseu chamando Jesus para jantar, aí tem coisa, vai acontecer caos. Aí a Bíblia diz que Jesus está lá. De repente, no meio daquele povo, apresenta-se uma mulher prostituta, dobra o joelho e começa a chorar nos pés de Jesus, e molha os pés de Jesus de lágrimas. Depois ela pega o seu cabelo e seca os pés de Jesus. Depois, como não bastasse, ela pega um braço de alabastro e derrama sobre os pés. O dono da casa, nessa passagem, é o dono da casa. Meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar.
hoje está velho, está de cabeça branquinha. Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Essa mulher disse que você me deu uma toalha. Filho adoece, o pai não quer ver gemendo, mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar. Quando melhora, se esquece, vão embora. Muitos deles nem se lembram que fez o papai chorar. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar.